Amém, Jesus, o Senhor é bom e toda bondade e misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Já convida aí mais pessoas e vamos para a palavra de Deus nessa manhã, que Deus vai ministrar ao teu coração no nome de Jesus. Deus vai falar com você. Amém? Amém, amém, amém. Ele é bom. Ele é bom. A palavra de Deus, ela está em Salmo 37, Salmo Davídico 37. E o versículo 4, a palavra de Deus diz assim. A palavra de Deus, ela diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Tem algumas versões que diz: e ele agirá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. E o 6 diz assim: ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descansa no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. No nome de Jesus. Lá no versículo 23 diz assim: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que ele tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. E a palavra de Deus diz assim: já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Senhor, fala conosco, Pai. Ministra os nossos corações e enche-nos com a tua presença, que a palavra rema, Pai, possa nos levar para um tempo novo nesse lugar. E que hoje, Pai, no iniciar dessa semana, nós possamos ser constrangidos pelo teu grande e precioso amor. Obrigado, Pai. Obrigado por ser filhos, no nome de Jesus. Amém, 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 amém de novo. Olha só, essa palavra ela é muito preciosa porque ela fala de uma entrega, né? Entregar. E entregar não é fácil, não é. É um desafio entregar. Por quê? Para entregar eu preciso conhecer. Para entregar eu preciso confiar. Para entregar eu preciso acreditar. E a palavra de Deus, ela diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E muitas pessoas, queridos, no dia a dia, no decorrer da sua jornada, no seu processo de vida, ela entrega e toma, ela entrega e toma, ela entrega e toma, ela não consegue confiar, ela não consegue descansar, ela não consegue adentrar nesse lugar de descanso de Deus, de paz que excede todo o entendimento. E a entrega fala de um lugar de confiança, fala de um lugar de fé, fala de um lugar de acreditar a despeito das circunstâncias. Eu confio, eu entrego, eu confio, por isso eu estou entregando. E no decorrer da continuidade, esse versículo ele fala a respeito de aguardar com paciência em Deus e não se aborrecer a despeito dos outros, né? A respeito do que está acontecendo com a vida dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal.
Muitas vezes nós gastamos a nossa vida pensando no sucesso dos outros. Quem aqui já parou para pensar assim? Só para eu saber, tá bom? Quem aqui já parou para pensar assim, ó, fulano faz tudo errado, a vida tá toda bagunçada, é injusto e parece que tudo na vida dele dá certo. Quem aqui já parou para olhar o sucesso de pessoas ímpias, de pessoas que maquinam mal, de pessoas que fazem o mal, de pessoas que vivem muitas vezes na maldade e que ela tá vivendo situações assim de muito sucesso, pelo menos aos nossos olhos, né? E a gente lá, ó, batendo cabeça, quebrando a cara, se estressando, né? E você fala assim, rapaz, olha isso aqui, olha essa pessoa, olha como que tá a vida da pessoa. Eu tô aqui fazendo tudo certo, andando pelo caminho, me alinhada com Deus, vivendo aquilo que Deus tem para minha vida. Quem nunca teve essa crise de Asaf, né, bispa? E Asaf, ele diz, quase que os meus pés se desviaram. Quase que eu me perdi por conta de os meus olhos estarem no sucesso do ímpio, tá? E muitas vezes, queridos, me falou aí, em momentos de frustração, em momentos de angústia, em momentos de aflição, a gente começa a olhar e se comparar. Uma das coisas mais desafiadoras do nosso século, né, da nossa jornada hoje em dia, é a comparação. As pessoas estão se comparando o tempo inteiro. Elas estão comparando o marido, estão comparando os filhos, estão comparando a casa, estão comparando o carro, estão comparando o cabelo, estão comparando a grama do vizinho. E é interessante que nessa comparação, o outro, muitas vezes, sempre está melhor do que você. E nessa comparação, queridos, as pessoas não vivem a fase que elas deveriam viver. Elas não vivem a fase que elas estão passando. Essa semana, no final de semana aí, Deus me falou muito a respeito de fase. A respeito da fase que você está vivendo e da fase que você está passando. E você precisa parar de se comparar com a fase do outro, com o tempo do outro, com o processo do outro. E mesmo que o outro seja mau, seja ímpio, seja errado, para de se comparar. Às vezes você fala assim, ó, mas fulano não merece. Eu não sei. Deus quem define. Deus quem definiu que ele ia mandar chuva para os justos e para os injustos. E que o sol ia nascer para os justos e para os injustos. Só que muitas vezes, queridos, pasmem, a mentalidade do injusto, ela está muito mais alinhada com princípios e leis de Deus do que às vezes com o justo. E às vezes é alguém injusto, mas está colocando a lei de Deus para funcionar. Tá? Porque existe a lei de Deus e os princípios de Deus. Existem as leis de Deus e os princípios de Deus. E muitas vezes a gente crê, a gente acredita, mas a gente não vive as leis e os princípios. E a gente deveria se mover segundo essas leis e esses princípios para que a gente possa viver o plano, o projeto e o propósito de Deus. Às vezes uma pessoa que ela nem tem tanta comunhão com Deus, talvez como você tenha, mas ela consegue não andar em ansiedade. Olha que coisa. Às vezes ela não tem uma comunhão que você tem com Deus, mas ela anda numa paz, ó, ela faz negociações na paz, ela anda numa paz, ela, ó, se move
ela dá passos muito firmes. E às vezes a gente que está dizendo assim, eu confio, eu acredito em Deus. Mas na hora de entregar ao Senhor o nosso caminho, entrega o seu caminho ao Senhor. Caminho fala de vida, caminho fala de jornada, caminho fala de processo. Entrega o seu caminho, entrega a sua vida ao Senhor e confia. E é interessante, queridos, que muitas vezes a gente desconfia. Será? Quantos aqui têm perguntado, será? O Senhor está dizendo para você nessa manhã. Quantas vezes você diz que confia, você diz que entregou, mas você tem perguntado, será? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que Deus está ouvindo o meu clamor? Será que Deus realmente está me vendo? E aí, ao invés de você confiar fortemente em Deus, em o seu agir, em o seu mover na sua vida, ao invés de você confiar no Senhor de todo o seu coração, você fica como a onda do mar. Você é inconstante, você é instável, não tem estabilidade. Essa instabilidade, ó, tá lá. Você vai e volta como a onda do mar. Você não consegue se firmar. Você não consegue acreditar. Você não consegue dar passos firmes. Você não consegue entregar. Adentrar nesse lugar de entrega. Senhor, eu entrego o meu caminho. Eu entrego a minha vida. Eu entrego o meu casamento. Eu entrego a vida dos meus filhos. Eu entrego a minha vida financeira. Eu confio no Senhor. Eu acredito no Senhor. Os meus olhos não estão na vida dos outros. Os meus olhos estão no Senhor. Os meus olhos estão em Ti. Na Tua força, no Teu poder, na Tua direção, na Tua orientação. Fala comigo, Pai. Me conduza. Confia no Senhor. Queridos, quantas pessoas estão aqui nessa live hoje? Que Deus já te deu uma orientação, que Deus já te deu uma direção, que Deus já te deu passos para você dar. Mas você não consegue dar os passos porque você não confia plenamente. Você fala, será? Será? E se eu der esse passo aqui, se não der certo? E realmente, se você continuar nesse lugar de dúvida, nesse lugar de incredulidade, nesse lugar de um coração doble, é uma duplicidade de coração. Um coração que crê e descrê. Um coração que pede e despede. Um coração que não consegue ser firmado nessa confiança. E, queridos, essa não confiança em Deus fala de incredulidade. E o lugar que impede Deus agir completamente na nossa vida, como Deus gostaria de agir, se chama incredulidade. E às vezes nós estamos aprisionados nesse lugar de incredulidade, nesse lugar de inconstância, nesse lugar de medo, nesse lugar de dúvidas, nesse lugar de perguntas: será que vai dar certo? Eu sei porque sei que vai dar certo. Esse é o lugar de entrega. Eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio nele, porque eu sei que tudo ele vai fazer. É como a história que se conta de um menino que estava voando de avião. E ele estava lá sozinho, lá no brincando. Tava lá com um aviãozinho assim, ó, brincando. E aí começou a ter uma tempestade, começou um processo de saculejo no voo. E algumas pessoas ficaram impressionadas como o menino estava tranquilo, descansadíssimo. Ele não estava nem um pouquinho preocupado. E alguém falou assim: olha, o avião está sacudindo, você não está preocupado não? Ele falou assim: eu não.
Você não tá nem um pouquinho com medo? Ele falou, não, meu pai é o piloto. Meu pai é o piloto. Eu não tô com medo, eu não tô preocupada, eu vou continuar brincando. Eu vou continuar aproveitando a jornada, eu vou tá sacudindo aí, mas eu vou continuar aproveitando a minha jornada. Tem vento sacudindo, tem tempestade sacudindo o meu voo? Ok, mas eu vou continuar aproveitando a minha jornada. Eu sei que o meu pai é o piloto. Eu sei que ele me guarda. Eu sei que ele me sustenta. Eu sei que ele vai permanecer com essa aeronave aí, voando. Aquela confiança daquela criança era uma confiança plena. Plenitude de confiança. Eu acredito, eu confio. Eu permaneço confiando em meu Pai. Uma das maiores estratégias de Satanás e seus demônios é trabalhar com seus processos internos. O campo de batalha nosso está exatamente na nossa mente. Nós temos um espírito, e nós temos uma alma, e nós temos um corpo. Se você alimenta mais o homem espiritual, a sua alma, ela é governada por um homem espiritual. Se você mais alimenta a sua carne, a sua alma é governada pela carnalidade. Aonde que habita a fé? No homem espiritual. Aonde que habita a confiança? No homem espiritual. Aonde que habita a certeza absoluta? No homem espiritual. Então, quem é que eu preciso alimentar? É a minha espiritualidade. Eu preciso ter comunhão com Deus. Eu preciso ter aliança. Queridos, eu preciso de relacionamento. Sabe o que tem gerado tanta inconstância no nosso meio, tanta incredulidade, tanto medo, tanta aflição, tanta angústia, tantas doenças psicossomáticas, tantas situações, tantas pessoas bloqueadas na sua própria identidade, tantas pessoas que são servas e não filhas, trabalhadoras de Deus e não filhas de Deus, escravas, mentalidade escrava. E é interessante, queridos, porque meninas, vocês não vão viver, presta atenção, vocês não vão viver o plano de Deus se a sua mentalidade estiver contrária a esse plano de Deus. E por que Deus não faz a despeito da minha mentalidade? Porque você tem um livre-arbítrio para acreditar ou não acreditar, para adentrar ou não adentrar, para viver ou não viver. E muitas vezes, as pessoas, elas estão com a sua mentalidade completamente entulhada de incredulidade, entulhada de medo, entulhada de ansiedade, entulhada de tristeza, de angústia, de aflição, de preocupações. O que é uma preocupação? É eu me preocupar de coisas que ainda nem aconteceram. Eu estou pré-ocupada. Antes de acontecer algo, eu já estou ocupada. Eu estou ocupada com uma coisa que ainda nem aconteceu. E tem pessoas que estão preocupadas com coisas que nunca vão acontecer. Eu gerei uma preocupação aqui dentro. E essa preocupação, antes de acontecer, começa a gerar várias situações. Inclusive o seu cérebro, ele começa a lançar um monte de neurohormônios na sua corrente sanguínea. E essa preocupação normalmente gera um tipo de adrenalina, de cortisol. E a pessoa vai ficando angustiada, ansiosa, por conta de tudo que ela nem viveu ainda. Mas ela está preocupada com o que ainda vai acontecer. E a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã é
Entrega o seu caminho ao Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia no Senhor, confia nele. Descansa em Deus e tudo ele fará. Entrega, fala dizer, Senhor, eis aqui a minha vida, os meus filhos. O que tem gerado ansiedade no seu coração? O que tem gerado preocupação? O que tem gerado medo em você? Entrega seu caminho ao Senhor. O caminho fala de totalidade, não a parcialidade. Às vezes você tem entregado uma parte da tua vida a Deus e a outra você fala, Senhor, deixa que essa eu tomo conta. Né? Senhor, olha, tá aqui minha família, mas meus negócios eu resolvo. Senhor, tá aqui meus negócios, mas minha saúde eu dou conta. Não. Entrega seu caminho, fala de totalidade. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele. Confiança total, real, verdadeira. Queridos, e eu não estou falando de ausência de autorresponsabilidade. E eu não estou falando de ausência da sua cooperação com Deus. Não, eu estou falando de uma entrega aonde você confia no Senhor, aonde você se relaciona com Ele, aonde você conhece o seu Deus, aonde você conhece o seu Pai, aonde você conhece as faces de Deus, aonde você conhece ao ponto de confiar, de acreditar, de permanecer firmada na palavra que Ele te deu, na direção que Ele entregou para a tua vida, na orientação que Ele tem para você. Aonde você permanece firme, acreditando, a despeito daquilo que você está vendo, que está se passando, a despeito da vida do outro. Mas você entrega o seu caminho ao Senhor, você confia nele, e você crê que tudo Ele fará. Ele vai te dar direção, Ele vai te dar orientação, Ele vai te dizer o que fazer, como fazer, quando fazer. Ele vai te mostrar, vai te orientar a respeito da fase que você está. Às vezes você está numa fase de plantio ainda. Às vezes você está sendo enterrada como uma semente. E tá tudo escuro, tá tudo sujo, tá tudo bagunçado. Você tá desesperada. Mas o Senhor só tá dizendo assim, calma. A sensação é de sufocamento, que Ele jogou terra em você. Ele abriu uma cova, Ele plantou você, Ele jogou terra em você. E Ele começa a regar aquela terra, tá tudo sujo, tá tudo escuro, tá tudo bagunçado. Você dizendo, Senhor, eu tô entendendo nada, tá tudo bagunçado aqui. E o Senhor tá dizendo pra você, eu tô te plantando, filha. Tô plantando você. Você tá na fase do plantio. Eu lembro que quando eu tava na fase do plantio, eu entrei em crise. Meu cabelo caía. Meu rosto, ele respondeu. Os meus pés. Eu não conhecia Deus como eu conheço hoje. Eu não entendia minha identidade em Deus, eu não entendia minha identidade de filha. Eu estava na igreja, eu estava congregando, eu estava fazendo a obra de Deus, mas eu só era uma serva, eu só era uma escrava. A minha mentalidade era, porque eu era filha, mas uma filha que não se vê como filha, se comporta como uma escrava. Meu Deus. Uma filha que não se vê como filha, se comporta como uma escrava. E eu me comportava como uma escrava. E no tempo onde Deus me plantou, em meio à escuridão, em meio à cova, e
Nós precisamos discernir a nossa fase. Qual é a fase que você está? Depois da fase do plantio, às vezes vem a fase de grande espera. Dependendo do tipo de árvore que você é. Dependendo do tipo de árvore que você é. Tem árvores que geram uma longa espera. A minha foi gigantesca. Foi gigantesca. Eu acho que eu sou um carvalho de justiça. Meu Deus, uma jaqueira. Demorou. E você precisa discernir a fase que você tá para você continuar confiando. Eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu entrego e eu descanso em Deus. E Ele vai começar a me dar orientações. Filha, vai aqui, ó, vai aqui. Toma essa decisão, tenha essa postura, tenha esse posicionamento, se conecte com fulano, se desconecte de Beltrano, faça isso, faça aquilo. É a entrega. Senhor, eis-me aqui. Eu fui entregue ao Senhor, eu me entrego. Eu entrego a minha vida. Eu entrego, Senhor, a minha jornada, a minha espiritualidade. Eu entrego, Senhor, a minha vida espiritual, minha vida emocional, minha vida física, minha vida financeira, a minha vida familiar. Eu entrego, Senhor, as minhas emoções. Eu entrego ao Senhor os meus medos, a ansiedade. A palavra de Deus diz: lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Eu entrego, Senhor. Eu entrego isso que tem me gerado aflição, angústia. Eu entrego o meu caminho e eu confio, Senhor. Me ensina a confiar no Senhor. Eu quero te contar o maior segredo de permanecer confiando em Deus. O maior segredo de permanecer confiando em Deus se chama relacionamento. Quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu passo tempo conectada com o Senhor, quanto mais eu paro para aquietar o meu coração em Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu confio nele. Mais eu confio. O segredo da confiança em Deus se chama relacionamento. O segredo da fé se chama relacionamento. O segredo de entrega se chama relacionamento. Às vezes, queridos, Deus está pedindo para você, não sei se você já viu um postzinho aonde uma menininha, ela tá com um ursinho na mão, pequenininho. Jesus está pedindo para ela me dar o ursinho e ela ali, ó. Aí ela pega e dá o ursinho para Jesus. Só que atrás de Jesus tem um urso grandão, bem grandão, bem grandão o urso. Ela ia entregar aquele pequenininho, mas Deus tinha um bem grandão para ela. Às vezes tem algumas entregas que vão doer, que não são fáceis. Às vezes tem algumas entregas na nossa vida que Deus está pedindo, que você nem está conseguindo entender muito bem. Só que quando você entrega, Ele tem algo melhor e maior para você. Então entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, acredite, adentre nesse lugar de intimidade, de comunhão, de proximidade. Se conecte com Deus. Gere essa comunhão com o Senhor. Pare para ouvir a voz do Senhor. Para ouvir a direção do Espírito Santo para a sua vida. Eu tive uma experiência, eu observo tudo. Eu todos os dias, quer dizer, eu tenho um caderninho que eu falo qual foi o aprendizado que eu tive hoje. Eu pergunto para mim toda noite. Qual foi o aprendizado que eu tive hoje? O que eu aprendi hoje? O que eu tive de lição? Qual foi a lição do meu dia? Então, eu não vivo os meus dias aleatórios. À noite eu tenho que colocar uma lição no meu caderninho.
Então eu procuro aprender algo durante o dia. E às vezes eu aprendo com a circunstância. Às vezes eu aprendo com o problema. Às vezes eu aprendo com as adversidades. E às vezes eu aprendo com as experiências simples. E alguns anos atrás eu viajei para o Mato Grosso. E quando eu estava no Mato Grosso, eu fui para ministrar, fui para participar de um processo espiritual. Só que lá, eu fui... Aí eu falei assim, gente, eu sei que aqui tem um monte de cachoeira, então eu também quero ir nas cachoeiras. Sumaí os cadernos, é isso aí, Rita. E eu, minha filha, nessa época, então, quando eu vou naquelas papelarias comprar as coisas para os meninos, eu já pego meus cadernos. E aí, quando eu fui, eu falei assim, olha, gente, eu sei que tem cachoeira aqui, eu quero ir nas cachoeiras. Só que eu não falei com a mulher que eu queria ir em tantas. E ela me levou em várias cachoeiras, uma mais linda que a outra. E aí eu fui com a minha família. E quando eu cheguei na cachoeira, teve uma cachoeira que me chamou muita atenção. Cachoeira grande, gigantesca, maravilhosa. E ela tinha um barulho tão grande, tão grande, tão grande, que o barulho da cachoeira era um barulho ensurdecedor. Você não conseguia conversar. Você não conseguia ouvir o que o outro estava falando. Você só conseguia ouvir o barulho da cachoeira. O outro estava falando com você. Sumaí! Não estava ouvindo direito. Porque eu só estava ouvindo o barulho da cachoeira. Aquele barulho, aquelas águas. E o que isso já me levou? A minha cabeça é uma cabeça bíblica, né? Na hora que, para onde que me levou? A voz, né? A voz de muitas águas. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas. A voz de Deus é como a voz das muitas águas. E aquilo me levou imediatamente. E ali eu comecei a pensar. Quando eu estava lá na cidade lá no Mato Grosso, a cachoeira estava lá. Naquele mesmo lugar. A cachoeira não saiu de lá. A cachoeira estava lá bradando muito alto. Só que quando eu estava na cidade, longe da cachoeira, quando eu estava na cidade, longe da cachoeira, eu ouvia as vozes de todo mundo. Mas eu não ouvia a voz da cachoeira. Eu ouvia a voz de todo mundo, mas eu não ouvia a voz da cachoeira. Mas quando eu saí da cidade e eu comecei a me aproximar da cachoeira, enquanto eu estava distante, muito longe, eu ouvia a voz de todo mundo, menos da cachoeira. Mas quando eu comecei a me aproximar e quando eu comecei a me conectar com aquela ambiência e eu me aproximei da cachoeira, aquela voz era tão alta que eu não conseguia ouvir a voz de mais ninguém, só daquelas muitas águas. A minha pergunta para você hoje: o quanto você tem se aproximado dessa voz do Senhor? O quanto você tem ido para esse lugar de entregar sua vida, seu caminho, de adentrar nesse relacionamento? E eu quero te afirmar, mais uma vez, como tantas outras vezes eu já afirmei, Deus está falando. Deus está falando. Assim como aquela cachoeira nunca parou de jorrar, Deus está falando. E por que eu não estou ouvindo a voz de Deus? Porque talvez eu precise me aproximar mais. Talvez eu preciso
ir para mais perto da voz das muitas águas, para que então todas as outras vozes se calem, para que então eu pare de ouvir todas as outras vozes e eu comece a ouvir apenas a doce e preciosa voz do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de comando dele para mim e para você nessa manhã é para de olhar para a vida dos outros, para a fase dos outros, porque os outros estão fazendo, e entrega o seu caminho na minha presença. Confia em mim, porque eu farei. E ele disse que vai fazer, que ele diz, ele faz. Quando ele diz que vai fazer, ele faz. Não importa quanto tempo leve. E muitas vezes o tempo que Deus leva é para forjar o nosso coração. Eu tenho percebido que na maioria das vezes o tempo que Deus leva para o cumprimento da promessa dele não é porque ele está com o tempo... Não é porque ele quer que demore a promessa. Não. É porque ele está preparando você para a promessa. Tem coisas que Deus entregar na sua mão hoje. Talvez você ainda não esteja preparado como você acha que está preparado. E tem coisas que Deus, ele forja o nosso coração, forja o nosso caráter. Faz com que as raízes se aprofundem na terra. E isso leva tempo. Maturidade leva tempo. Outro dia eu estava olhando para mim, fazendo a minha percepção de mim mesmo. O quanto que eu tenho crescido, evoluído, amadurecido. E todos os anos eu vejo que tem uma Sumaí nova sendo construída em Deus. De amadurecimento. E esse ano uma das coisas que eu percebi é que Deus está trazendo para mim mais quietude. Ó, fica quietinha. Ó, mais quietude. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Nele. E tudo ele fará. Ele vai firmar os seus passos. E ele vai orientar toda a sua vida, toda a sua jornada no nome de Jesus. E esse verso 25, ele é tão precioso que diz, eu já fui jovem e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Que nessa manhã você receba a palavra de Deus sobre a tua vida e que você se posicione nesse lugar de confiança, de plenitude. Que você se posicione nesse lugar de proximidade com o Senhor. Talvez tudo que você está precisando hoje é de mais tempo com Deus. Talvez tudo que você está precisando hoje é se conectar, ó, e colocar o seu coração para que você possa ouvir a voz de muitas águas e pare de ouvir esse tanto de vozes que está confundindo você. Tem pessoas, às vezes, que são enviadas por Satanás e seus demônios para confundir, para gerar incredulidade. E para perguntar para você, será? Será? E quando você está com a voz de muitas águas bradando ao teu coração, nenhuma palavra de será paralisa você. Mas você permanece acreditando, porque você entregou seu caminho ao Senhor, confiou, e Ele tudo fará, e Ele tudo fará, no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós oramos, queremos te agradecer por essa manhã, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda e nos ensina a entrar nesse lugar de relacionamento, de intimidade, de proximidade contigo, de ouvir a tua voz, Pai. E assim como aquela cachoeira, Senhor, que falava tão alto, ao ponto de não conseguir escutar as coisas que as outras pessoas estavam falando. Senhor, eu profetizo nessa manhã que nós
Nós, filhas, vamos nos aproximar do Senhor e ter comunhão contigo, intimidade, relacionamento de tal forma que nenhuma voz vai confundir. Ó Deus, o ouvir da tua voz, o escutar da tua direção. Senhor, vai ser muito clara para nós. Vai ser muito clara para nós a tua voz, a tua direção, a tua orientação. E nós entregamos nessa manhã o nosso caminho, a nossa vida espiritual, emocional, financeira, física, familiar, casamento. Entregamos todas as áreas da nossa vida ao Senhor. Confiamos em Ti, cremos, ó Pai, que tudo o Senhor fará. Nos guia, nos dirige, que sejamos cooperadoras do Senhor em Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém.